Essa vai ser a minha última fala. Nós íamos dividir essa live em 4 pontos. Esse é o quarto e último, depois a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Basicamente, só para vocês entenderem, eu vou voltar para o nosso mapa, lembrando aqui algumas coisas. Para quem for assistir de novo a live, eu vou deixar o mapa disponível para vocês e eu vou botar um índice aqui na descrição, onde você vai poder escolher por tópico também para quem for assistir essa live em partes depois, tá? Então, basicamente, até agora a gente falou então do primeiro ato, que é os descendentes de Abraão se tornando escravos do Egito, apontando para o mundo. No segundo ponto dessa live, nós falamos então sobre o libertador, onde Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e conduzi-los até o Monte Sinai, onde vai selar uma nova aliança. Isso aponta para a primeira vinda de Cristo, como um cordeiro pascual, no quarto dia, como ele foi sacrificado, assim como no quarto dia o cordeiro era sacrificado aqui também, selou uma nova aliança, agora não mais ligada ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião, não mais tratando de um tabernáculo que era modelo, mas nos inserindo e nos fazendo parte do tabernáculo celestial, da Jerusalém do alto, a Jerusalém de cima. Então, esse foi o segundo ponto. Acabamos agora de falar então do terceiro ponto, onde a gente falou sobre os 40 anos no deserto, muitas coisas que aconteceram aqui e como esse povo que esteve no deserto, um povo de dura cerviz, obstinado de coração, muitas vezes se tornou idólatra, murmurou, provou a Deus, caíram no deserto por causa da sua dureza. Então a gente falou sobre isso, sobre a congregação no deserto, a igreja no deserto, como Deus os provou para conhecer o seu coração, né? E como isso aponta para os 2000 anos que estamos vivendo hoje, 40 anos, profeticamente é como se fossem 40 jubileus, ou seja, 2000 anos de peregrinação nessa terra, onde somos peregrinos nesse mundo, aonde nós vemos as mesmas coisas, o maná apontando para Cristo, a rocha da onde saía a água viva apontando para Cristo, que era a rocha, o tabernáculo, falando de tabernáculos móveis, nós vimos todas essas coisas também agora. Então, agora, para a gente terminar essa live, vamos falar do último ponto, e esse vocês devem ver que é bem mais curto, tá? Eu quero falar sobre o descanso, por quê? Quando se completa os 120 anos de Moisés, o Dionei até desenhou no quadro isso para vocês. Para quem não lembra, depois quando você for assistir a live de novo, você vai ver. Inclusive, eu também tenho aulas aqui no meu canal, Graça e Conhecimento, falando sobre os 120 anos de Moisés. A gente aborda isso lá no curso Escatologia Revelada também. Aonde a gente tem ali, 40 anos que Moisés esteve lá no Egito, fala como os rabinos denominavam, era a era do caos, os 40 anos em que Moisés esteve em Midian, fala da era da lei, da Torá, e os 40 anos agora em que Moisés vai vagar no deserto depois de tirar o povo do deserto, que aponta para a era do Messias também, né? Ou Cristo, né? Bom, acabados 120 anos de Moisés, se você fizer o mesmo cálculo, 120 anos vezes o jubileu, né, 50 anos, que é o jubileu, você tem 6.000 anos. Veja que em tudo Deus está apontando para essa transição entre o sexto e o sétimo milênio, né? Você tem essa transição. Quando Moisés morre, quem vai se levantar aqui nesse período? Moisés morre, mas antes dele morrer, ele impõe as mãos sobre Josué, né? E Josué, em hebraico, quando você faz essa transliteração do hebraico para o grego, você tem Iesus, né, que é Jesus. Ou seja, Josué, Deus salva, Deus é a salvação, você vai ter Jesus, que ele é a salvação também. Então você vê que essa transição de Moisés, um profeta, para Josué, que agora vai introduzir o povo na Terra Prometida, é uma figura de Cristo. Ou seja, está havendo uma transição aqui. E aqui é interessante, porque Josué vai introduzir o povo no descanso, né? Pelo menos é isso que ele estava fazendo, ele estava introduzindo o povo na Terra Prometida.
né? E nessa introdução teria muitas figuras que eu não vou abordar hoje por causa do tempo, tá? Josué introduz o povo na Terra Prometida. Aqui a gente poderia divagar bastante e falar sobre as muralhas de Jericó, as 7 voltas, os 7 dias, 7 trombetas, apontando para o livro do Apocalipse, né? As muralhas caindo. Poderia falar muita coisa, mas isso é para outra aula. Hoje já tem muita coisa para se absorver, né? Mas o que eu quero comentar é, quando Josué vai introduzir o povo na Terra Prometida após a morte de Moisés, existe uma coisa muito interessante, porque Josué manda a arca com 4 sacerdotes irem na frente cerca de 2.000 côvados. E aqui a gente poderia ver também uma figura dos 2 milênios também, ver como Deus deixou várias figuras espalhadas na frente. Eles vão 2.000 côvados na frente e param no meio do Jordão. E a Bíblia diz que quando esses sacerdotes botam os pés na água, as águas começam a baixar, né? As águas começam a baixar e a arca fica parada no meio das águas ali da porção seca, enquanto o povo vem vindo atrás, alcança a arca e passa o Jordão. Só que, irmãos, Josué introduz o povo no descanso. E aqui eu acho muito tremendo, porque a partir do momento que eles entram na Terra Prometida, lembra que o descanso aqui fala da Terra de Canaã, da Terra Prometida. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus agora vai dar as festas para eles celebrarem. Lá no Êxodo, eles vão ter a primeira festa, o primeiro ciclo, que é Páscoa e Pães Ázimos, né? Tem primícias que vai ser comemorada a partir de agora. Depois, quando eles chegam no Monte Sinai, tem o Pentecostes, tremendo demais também. A gente já viu como aquelas sombras apontavam para realidades, a gente já falou disso na live. Mas quando eles chegam no descanso na Terra Prometida, agora Deus vai dar algumas outras festas, né, que são o último ciclo de festas, apontando para coisas tremendas também. Você tem a festa das trombetas, você tem a festa da expiação e tabernáculos. Por que tabernáculos é importante? Que eu não vou falar das outras hoje, apenas tabernáculo. Tabernáculos é importante porque Deus vai mandar eles celebrarem a festa dos tabernáculos. Por quê? Para que eles lembrassem que eles habitaram em tendas quando Deus tirou eles do Egito. E Deus tabernaculou entre o povo, enquanto o povo que esteve peregrino no deserto por 40 anos, habitou em tendas. Então você tem a tenda, a festa dos tabernáculos. Tá? Olha que interessante todas essas coisas, irmãos. Por quê? Porque toda sombra ela está apontando por uma realidade que também vai se cumprir. Assim como esses 40 anos no deserto são 40 jubileus que apontam para 2 milênios, aonde hoje nós estamos peregrinando, quando se completar esses 40 anos de deserto, ou esse período de peregrinação, a igreja do deserto, essa congregação do deserto hoje, que está vivendo em tendas, como o Johnny bem explicou até agora, essa igreja vai ser introduzida no descanso. E eu não lembro se é o autor de Hebreus, ele cita exatamente isso, né? Ele diz assim, se Josué lhes tivesse dado o descanso de fato, o descanso real, porque ele introduziu no descanso, mas aquilo era uma sombra, né? Se Josué tivesse introduzido eles no descanso, Davi não precisaria ter profetizado de novo, dizendo que ainda resta um descanso, né? Por quê? Aquilo foi a sombra, a realidade vai se cumprir em Cristo no 7º milênio. Por quê? O número 7 aponta para o dia em que Deus descansou, ele santificou e abençoou. Aponta para o milênio sabático, aquele descrito lá em Apocalipse 20. Então você vê que hoje a gente está trazendo um panorama de um último êxodo, né, numa visão macro, apontando para os 2.000 anos, onde desde o momento em que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, na sua primeira vinda veio para libertar o homem da escravidão, até o período da sua segunda vinda, nós temos essa peregrinação pelo deserto, onde muitos de nós estamos sendo provados,
justamente, né, para conhecer o coração, para que nós possamos baixar a nossa cerviz, né, essa dura cerviz que a gente tem, para que a gente seja aperfeiçoados, né, para que possamos entrar no descanso. Então aqui tem todas as admoestações das quais a gente já falou, não vou repetir, aonde Deus está dizendo, cuidado, que tudo aquilo que aconteceu com os vossos pais, com o povo no deserto, no primeiro êxodo, é uma sombra, é uma figura para nós, a quem tem chegado o fim dos tempos, ou o fim dos séculos, né, os últimos dias, para que nós, gente, nós não venhamos a cometer os mesmos erros, porque aqueles que Deus tirou uma vez do Egito, eles não entraram no descanso, eles morreram no deserto por causa da sua dura cerviz, da idolatria, da imoralidade, porque provaram a Deus por muitas coisas que estão sendo listadas. Irmãos, eles não entraram no descanso na terra prometida. Veja que Deus está dizendo para nós a mesma coisa. Aqueles que foram resgatados na cruz, você precisa ter o cuidado para que você que está de pé não caia, para que você possa entrar na terra prometida. Essa transição entre a morte de Moisés e quando Josué assume, está falando justamente aqui do fim desse tempo, né? O fim dos 144, dos 6 milênios, dos 6 dias, e o início do sétimo, o reino milenar, o descanso. Então, aonde que a gente vê? Eu vou citar o exemplo agora dessas águas. Quando a gente vê Josué, né, mandando a arca na frente, e você vê que quando a arca chega no rio, as águas baixam, então você tem essa figura que eu estou apontando aqui para vocês, da abertura do Rio Jordão, essa figura para a entrada na Terra Prometida é o que está acontecendo aqui, ó. Fala da segunda vinda de Cristo, aonde nós vamos ver não só agora o Rio Jordão se abrindo, lembra que águas sempre vão fazer um apontamento para a criação, onde você tem águas embaixo, mas tem águas em cima também, né? Tem o Chamaim. Você vê que Deus estava mostrando agora, não por meio da figura desse rio abrindo, você vê que Deus estava mostrando uma figura do céu se abrindo. E é interessante, aqui a gente está chegando no final da live, que quando a gente vai ler Josué 3, você vê que o Rio Jordão, as águas baixam, é como se ele se abrisse para o povo passar a seco. Você vai ver que essa figura, lá no toque da sétima trombeta, vai acontecer a mesma coisa. Você vê que os céus estão se abrindo no toque da sétima trombeta e está sendo vista a arca no céu. O que é a arca? A arca é apenas uma figura que aponta para o trono de Deus, irmãos. O que está sendo dito? É como se a gente visse o céu se abrindo para a vinda de Cristo acontecer, que é descrito em Apocalipse 1:7, em Mateus 24. Aqui a gente nem entra na questão do arrebatamento, a gente está falando da segunda vinda visível de Cristo. É como se essa entrada na Terra Prometida, ela apontasse para o céu se abrindo e o Filho do Homem vindo. Então, a gente tem o quê? A entrada na Terra Prometida. Só para a gente terminar, né, pelo menos a minha porção aqui, para mim terminar a minha última fala, depois eu só vou me despedir de vocês na próxima fala, né? É como se Deus estivesse mostrando os 7 dias da criação nesse último êxodo, aonde quando nós falamos sobre os 400 anos de peregrinação, eu mostrei um cálculo, o Dionei também mostrou, 400 anos aponta para aqui, ó, 6 dias ou 6.000 anos. Né? Se você não viu esse cálculo, volta, assiste de novo amanhã que você vai ver. Aponta para 6 milênios. Quando a gente diz que Moisés mandou separar um cordeiro por 4 dias para celebrar a Páscoa, você tem aqui, ó, Cristo sendo separado por 4 milênios. Quando a gente vê o cordeiro pascual sendo sacrificado na virada do 4º para o 5º dia, você tem Cristo morrendo nessa virada do 4º para o 5º milênio. Então, Cristo vem para nos libertar da escravidão do Egito. Só que o que é interessante em tudo isso que a gente veio falando agora é que o povo, depois de ser livre da escravidão do Egito por meio do sacrifício, vai ser selada uma nova aliança lá no Monte Sinai, assim como Cristo vai selar uma nova aliança no Monte Sião. Lá no Sinai nós vamos ver o primeiro Pentecostes, aqui em Cristo a gente vai ver o verdadeiro, a realidade do Pentecostes e o derramar do Espírito Santo. Lá no Sinai a lei foi parar no
em 2 tábuas de pedra, aqui vai parar no coração, lá o Espírito Santo era limitado, agora na realidade o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, né? E é falado agora sobre os últimos dias. Inclusive Pedro vai falar sobre isso. Isso é o que o profeta Joel falou sobre os últimos dias. Ele está falando aqui, ó, dos últimos dias. Irmãos, quando a gente olha para Moisés, quando ele tira o povo do Egito, que está tipificado aqui na morte de cruz de Cristo, você vê exatamente essa figura. O povo peregrinou durante 40 anos até entrar no descanso sabático, que é a herança, que é a terra prometida, que é o milênio. Irmãos, 40 anos. Se você multiplicar 40 jubileus, você tem 2.000 anos, ou 2 dias proféticos, até a entrada no 7º, que é o descanso, o milênio. E assim como lá em Josué, você vai ver que quando se completa os 120 anos de Moisés, que aponta para 6.000 anos, todos esses cálculos tem lá no nosso canal uma playlist chamada Geração que Verá a Vinda de Cristo. Se você não entende muito esses números, eu acredito que quem segue o Dionei, quem segue o canal, já conhece isso, mas para quem está vendo esses números, o que a gente está falando pela primeira vez e não está entendendo, saiba que tem muitos vídeos no meu canal, no do Dionei, onde a gente fala desses números proféticos. Você vai ver que assim como Josué, ele vai introduzir o povo na Terra Prometida, e naquele momento eles vão ver o Rio Jordão se abrindo, as águas baixando para eles cruzarem. Você vai ver que a mesma coisa está acontecendo aqui. Você vai ver que quando Jesus vem, os céus estão se abrindo, né? Não mais as águas de baixo, as águas de cima. Você vai ver que agora ele vai nos introduzir no descanso. Não mais Josué, mas Jesus. Olha que interessante o jogo nos nomes aqui. Josué introduziu o povo no descanso? Sim, mas Davi profetiza que ainda resta um descanso, onde Jesus vai nos introduzir nesse descanso. E é interessante, eu lembrei aqui de 2 coisas. A primeira, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim no texto, acho que era Hebreus 12 que a gente leu, que assim como Deus abalou, a presença de Deus, a voz de Deus abalou o monte lá no primeiro Êxodo, ele diz assim, ó, que mais uma vez está profetizado que o Senhor vai abalar, não mais apenas um monte, mas Deus vai abalar os céus e a terra. Irmãos, aqui, ó, quando Cristo vier, ele vai abalar os céus e a terra. Assim como aconteceu lá no primeiro Êxodo, vai voltar a acontecer de novo, mas agora no tempo do fim. E por último, só para encerrar, assim como lá em Josué, quando eles introduzem o povo na Terra Prometida, eles agora vão começar a celebrar uma festa que faz parte do ciclo das 7 festas. Eles vão começar a celebrar a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, para que eles lembrassem que eles foram peregrinos, foram estrangeiros, habitaram em tendas, e naquele tempo Deus tabernaculou entre eles. A festa dos tabernáculos, ela aponta para o milênio. Inclusive, os profetas vão dizer que no milênio vai ser celebrada a festa dos tabernáculos, porque existe uma figura apontando para o reino milenar, aonde nós vamos se lembrar que nós fomos peregrinos em terra estrangeira, onde nós tabernaculamos durante o período da nossa peregrinação também. Então veja como Deus está deixando muitas figuras no primeiro Êxodo, apontando para um último Êxodo. É como se o primeiro Êxodo e aqueles 40 anos que o povo passou no deserto fossem uma figura, uma tipologia, aonde nós, descendentes de Abraão, pela fé, lembra que a Bíblia diz, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, tá lá em Gálatas, né? Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Então, ele vai dizer exatamente que nós que somos de Cristo pela fé, aos Gálatas ele vai dizer a mesma coisa, ele vai dizer assim, ó, que não é os da carne, mas os da fé, que são herdeiros da promessa. Em Isaac será chamada a tua descendência, os da promessa, e ele vai apontar para nós, como sendo aqueles que pela fé alcançamos a promessa e se tornamos herdeiros, aos quais está reservado a herança do descanso, do milênio, da terra prometida. Veja que Deus está apontando, mostrando que nós vamos entrar em um reino milenar, que é chamado de herança, de terra prometida, de Canaã, a Jerusalém do alto. Você tem muitas promessas apontando aqui para esse período.
O que eu quero dizer para vocês? Que assim como na figura de Josué, que introduziu o povo no descanso, o autor de Hebreus vai dizer que ainda resta um descanso para nós. Irmãos, que nós possamos ser um povo, né, não de dura cerviz, não idólatra, um povo que não vai tentar a Deus, que não vai prevaricar contra Deus, que não vai pôr Deus à prova, que no nosso coração a gente não vai voltar para o Egito, para as coisas desse mundo, mas nós que hoje estamos de pé, não vamos cair, mas vamos permanecer firmes até o fim para entrar no descanso, para entrar na terra prometida, para entrar no reino milenar. Saiba uma coisa, irmãos, eu vou dizer aqui para vocês, provavelmente acho que o Dionei deve concordar comigo no que eu vou falar agora, que, irmãos, a gente não está marcando dia e hora, mas a gente consegue perceber por todos os detalhes que a vinda de Cristo, ela está muito próxima. Eu, particularmente, penso que será na nossa geração. Penso que verei a vinda de Cristo, né? Não estamos marcando dia e hora, tá? Por quê? Porque existem várias questões aqui que a gente não consegue fazer ou marcar com precisão. Por exemplo, ninguém sabe o dia e a hora, né, o ano em que Adão pecou. Ninguém sabe qual foi o ano da queda, mas a gente sabe que depois da queda começa uma contagem de tempo, né? Eu acredito, e aqui é teoria, né, que existem uma certa conexão entre o ano da queda de Adão e o ano da morte de Jesus para pagar por essa dívida contraída pelo primeiro Adão, né? Mas ninguém sabe o ano. Da mesma forma, nós vamos ver que existem 4 dias ou 4 milênios, isso é muito claro. Você pode pegar as escrituras e você vai ver que de Adão até Abraão, você calcula genealogias, passaram 2000 anos. De Abraão até Cristo é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Eu tenho lá no meu canal, o Dionei deve ter também, mostrando mapas mentais com o cálculo, mostrando que Cristo veio exatamente no 4º milênio. Porém, você vê que, por mais que a gente tenha uma proximidade, saiba que Cristo começou o seu ministério com 30 anos, morreu por volta dos 33, ele teve um período de ministério de 3 anos e meio, a gente não consegue marcar uma data, dizer que ele morreu, segundo o calendário vigente que a gente tem hoje, no ano 33, no ano 30, até porque tem ali muitas colocações que Jesus nasceu não no ano 0, né, nem existe ano 0, mas não no ano 0, mas que ele tenha nascido no ano 4, no ano 6 antes de Cristo e tudo mais. Existem muitas questões. E outra, né, hoje a gente tem a história que testifica que nós temos aí cerca de 2000 anos, mas no decorrer da história a gente também tem outros empecilhos, como por exemplo, o calendário foi mexido tantas vezes que a gente não sabe se não é uma defasagem ali de 10 anos, de 20 anos, né? A gente não sabe dessas questões. Então ninguém pode marcar o dia e a hora, mas uma coisa a gente sabe, que esses 6 milênios eles estão muito próximos a se cumprir. Não com base no ano que Adão foi criado ou que Jesus nasceu, mas com base na queda de Adão e no ano da morte e ressurreição de Jesus. Daqui para frente a gente começa a contar 2000 anos também. E eu pelo menos tenho essa visão, né? Não sei o Dionei, depois pode compartilhar ou até discordar também, né? Sabe que a gente é bem livre para isso. Mas vocês vão ver o seguinte, lembra das festas que a gente falou? Lá no primeiro Êxodo, que Moisés celebrou a primeira Páscoa, e agora na entrada da Terra Prometida, Josué, você vai ver que Deus vai instituir a festa dos tabernáculos, você tem ali as 7 festas, desde Moisés, da saída do Egito, até Josué na entrada da Terra Prometida, quando eles adentram na Terra Prometida, você tem as 7 festas sendo tipificadas. Quando Cristo vem, ele vai tipificar as 4 festas, as 7 festas também, 3 ciclos, né? Em Cristo você vai ter aqui Páscoa, ázimos e primícias, depois nós vamos ter o Pentecostes, e olha que interessante, entre Pentecostes e as últimas 3 festas que vão culminar no tabernáculo, você tinha um intervalo de 4 meses. Percebeu de novo a figura, Deus trabalhando com figuras? 4 meses. Olha o número 4 aqui, o múltiplo, que aponta para 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus durante a tentação, 40 jubileus que apontam para 2000 anos. Você percebe os 4 meses entre as primeiras festas até
as últimas festas que vão apontar para tabernáculos, para o milênio, para o descanso, para a celebração, onde vamos lembrar do que aconteceu no passado. Irmãos, Deus está deixando uma figura para nós. Eu creio que a vinda de Cristo está muito próxima. Eu creio que a gente está vivendo o último êxodo. Já não agora porque a gente está na reta final, mas porque esses 2000 anos de história estão revelados naqueles 40 anos que o povo passou no deserto. Então, irmãos, nós estamos vivendo um último êxodo. E Deus vai deixar muitas coisas para a gente, para que a gente não venha cometer os mesmos erros que o povo cometeu lá no primeiro êxodo. Tá? Então, eu quero encerrar a minha parte da live aqui com isso. Depois que agora eu quero passar a bola para o Dionei. Depois, Dionei, a minha última fala vai ser só para dar tchau e bênção para os irmãos, tá bom? Dionei, tá contigo a palavra. Então, vamos lá. O meu som tá normal? Porque eu tá tive ótimo. que mexer aqui na configuração. Então tá bom. Deixa eu só compartilhar de novo. Eu vou resgatar uma coisa que você falou e só mostrar um adendo que às vezes o pessoal meio que discorda da interpretação daquela questão de Josué que você colocou, mas eu vou consubstanciar o que você falou, tá? Em que você tem a passagem do Jordão lá, justamente que vai falar, né, sobre depois de 3 dias eles vão passar a arca, né, pelo Jordão, e a arca vai na frente, cerca de 2.000 côvados, né? Tá aqui, ó. Mais ou menos a... Cadê? Tá, sucedeu o fim de 3 dias, os oficiais passaram por meio do arraial, ordenaram ao povo, Josué 3:3 agora, né? Quando vires a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes a levam, partireis vós também dos vossos lugares, seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Bem, a arca fala da presença de Deus, né? Curiosamente, aqui depois você tem, depois de 3 dias, né, que evoca, de certa forma, ao fim de 3 dias, evoca a ressurreição, né? E a arca fala de Cristo, né? Cristo é o simbolismo da arca também, a gente sabe disso. Então você vê que a arca parece entrar no conceito da Terra Prometida antes do povo. E o que acontece? Cristo é assunto aos céus, né? Ele é o primogênito dos mortos, nós sabemos disso. E o texto dá a entender que 2.000 côvados depois, o povo também vai poder entrar na Terra Prometida, assim como a arca já tinha passado por esse caminho, né? Aí o pessoal diz, não, Johnny, mas côvado é medida de distância, não é medida de tempo. Só que Jesus, né, em Mateus 6:27, vai dizer assim, ó, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus pega o côvado e faz uma aplicação temporal, não de métrica, não de medida, né? Então, nesse quesito, eu posso sim, biblicamente falando, fazer uma especulação, como você fez, da questão dos 2.000 anos, que na verdade só vem reiterar os 40 jubileus, só vem reiterar os 6 dias da criação, ou seja, são vários aspectos relacionados. Vale lembrar também, né, que você tem, ao fim de 40 jubileus isso acontece, ao fim dos 40 anos e ao fim dos 40 jubileus. 40 fala do tempo de gestação de uma criança, fala um período de provação. E toda gestação, ou seja, como se 40 sempre falasse de que no final dos 40 algo nasce, algo acontece, né? Só que antes disso acontecer, antes de nascer, isso é precedido pelo quê? Pelas dores de parto. Então, as dores de parto, ela precede esse processo, né? Então, se a gente aplicar isso para nós hoje, claramente você vai ter o quê? Uma intensidade cada vez maior das dores de parto, que muitos acreditam que estamos próximos disso, ou alguns até acham que estamos vivendo, né? Mas o fato é que, se nós somos essa geração, e eu também acredito que somos, só não sei se temos tão pouco tempo, realmente pode ter algumas décadas, é difícil você realmente afirmar qualquer coisa nesse aspecto, mas que próximo está, né, e tudo mostra isso, a intensidade das dores de partos com certeza vão ficar cada vez maiores. Isso você vê na natureza, você vê em vários dos sinais que já são promulgados aí.
Então, isso é uma outra coisa interessante para se colocar. Sempre ao final dos 40 você tem alguma provação, né? Jesus, por exemplo, né, ele não foi, teoricamente, não foi tentado somente no final dos 40, mas a tentação que é registrada vem ao final do jejum dele de 40 dias. Então, o que mostra que quando ele vence a tentação, quando ele vence Satanás, aí sim ele é servido, ou seja, houve uma provação forte antes, mas com a vitória veio o resultado, né? E aí acaba aquele processo da aprovação e da gestação, digamos assim. Algo nasceu, algo novo teve. E a gente viu na história, né? Por exemplo, depois dos primeiros 40 anos jubileus da humanidade, segundo a Bíblia, você tem o fim da Torre de Babel, né, e a chamada de Abraão. Então você tem um ciclo, de um ciclo para outro ciclo, né? Algo nasceu, houve uma mudança. Depois você tem os outros 40 jubileus que culminam com a cruz de Cristo, que mais uma vez você tem uma ação, né, do céu na terra e um novo movimento. Saiu da antiga aliança para a nova aliança. Então é muito provável que você tenha, ao final desses nossos 40 jubileus, uma mudança da situação atual para o milênio, né, para o reino milenar. Esse aspecto é muito curioso. E vale lembrar também, né, assim como teve, você falou Josué, né, que é o que nos insere, Jesus, o nome dele, deixa eu trazer aqui, ó, Jesus, né, no grego, né, tá aqui, ó, Jesus no grego, que é o nome de Jesus, né, Jeová é a salvação, né, o Senhor é a salvação. Quando você vai na Septuaginta, você vai ter na Septuaginta o mesmo termo, Jesus, aplicado a quem? A Josué, tá aqui, ó, Yehoshua. Né? Yehoshua é traduzido como Iesus, em Êxodo 17:10. Em vários textos aqui, ó, quando menciona Josué, todos eles, né, vai falar sobre Yehoshua. Assim como você vai ter outros textos lá de Esdras, né, falando de Jesua, por exemplo, vai ser traduzido como Iesus também. Ó. Todo texto, todo livro de Josué você tem, ó, Iesus também aqui. Então são muitos os textos relacionados, né, sempre como Iesus. Ou seja, existe um vínculo direto, não é à toa que Yehoshua e Yeshua estão vinculados nessa questão. Né? Esse simbolismo é muito forte. Ou seja, quem vai nos levar para a terra prometida, entre aspas, para o descanso, né, como você já bem citou, é Jesus. Ele é o nosso interlocutor nesse processo. Outra coisa curiosa também é onde eles entram. Né? Quando você pega aqui Josué capítulo 5, que você comentou sobre a circuncisão, né, em que o texto vai falar justamente que enquanto eles estavam no deserto, né, não eram circuncidados, porque todo o povo que saía estava circuncidado. Todo o povo que saiu do Egito, tá, foi circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, tinham sido circuncidados. Aqui cabe uma coisa curiosa, que você vai ver só nos textos. O primeiro censo, por exemplo, deixa eu botar aqui do lado, que é Números, tá? Números 1, 26, não, 46, eu acho. 46, ó. Você tem o primeiro censo, todos os contados, 603.550. Né? Isso antes dos espias, antes daquela situação toda. Né? Então você tem o primeiro censo. E aí a gente sabe, né, por tudo que aconteceu naquela situação dos espias lá, os de 20 anos para cima foram, né, determinados que iam morrer no deserto. Né, e que a próxima geração é que iria ser, né, dos 20 anos para baixo, e os que nascerem no deserto é que vão efetivamente herdar a terra. Né? E aí você tem o segundo censo é números 26, 51. Lembra? Aqui foi 600 mil e 3 mil. E aí, no segundo censo, antes de entrar na Terra Prometida, você tem 601.730. Ou seja, uma diferença bem pequena. Praticamente, os que nasceram foram substituindo os que morreram. Né? Basicamente, isso que você tem ali. O que isso diz para mim? Né? Isso diz para mim o seguinte, que a quantidade de pessoas que está entrando na Terra Prometida aqui esmagadoramente, a maioria deles é não circuncidado, ou seja, gentios. Né? E uma minoria são os circuncidados, ou seja, né, os da aliança, efetivamente.
a herança de Israel por descendência. Então, é o que você vê hoje, é um reflexo atual hoje, né? Até porque a Terra nunca teve 8 bilhões de pessoas dentro do que nós conhecemos, né? Da história conhecida, né? É a primeira vez que a Terra tem 8 bilhões de pessoas. Então, o número de convertidos, né, é muito maior do que qualquer número que você tenha de judeus que se convertam. É esmagadoramente maior, né? Você tem cerca de, sei lá, de 30 milhões de judeus no mundo, comparado com pelo menos 2 bilhões de cristãos nominais. Claro que a gente sabe que os cristãos reais é uma fração disso, mas mesmo assim, né, é muito maior que 30 milhões. Então, você vê o quê? Você vê nesse exemplo essa figura de gentios, né, e judeus, um remanescente entrando junto também. Então está tudo simbolizado, além das duas casas, né, que é Josué e Caleb. As duas casas estão entrando ali, né, a casa de Efraim, ou a casa de Israel, e a casa de Judá, nesse mesmo pacote. Todos eles, né, antigamente por Yehoshua, que é Josué, e agora Yeshua, né, Jesus. Então, que é o mesmo Jesus, da tradução da Septuaginta. Então, todo o pacote você vê é completo. Inclusive, quando você pega Josué 5, você vê que eles vão, em seguida, já começar o ciclo de festas, como você falou. Eles começam pelo ciclo da Páscoa, né? Johnny, posso só te E, perguntar uma coisa? claro, diga. Qual que foi o número de censo de pessoas que entraram na Terra Prometida que você citou ali? 601 mil? É que você lembra que ele só conta de 20 anos para cima, né? Então Sim, são 601.700. Aqui, ó, tá, 601.730. tá. Posso Né? te mostrar uma coisa arredondada que me parece fazer muito sentido? Claro, Quando a gente olha, olhando só para o número maior ali, 600.601, né? Quando a gente olha para Noé, nós vamos ver que o dilúvio veio no ano 600, né? sim, E no ano 601 a arca desceu de volta, né? Tu vê sim, que é como se tu fizesse uma conta, o 6 mais zero, tu tem ali número 6, múltiplo de 6, aponta para o sexto milênio. Tu pega o sim, 601, 6 mais zero mais 1, tu tem o número 7, aponta para o sétimo dia. E basicamente aqui tu tem quase a mesma coisa que apareceu lá em Noé. Tu tem os 600 que foram libertos lá do Êxodo, e tu tem 601 entrando na Terra Prometida, olhando de uma maneira arredondada, né? Então tu tem sim. quase que uma semelhança apontando para essa transição entre o sexto e o sétimo dia, o sexto e o sétimo milênio. Parece que Deus veio deixando esse padrão ali das mais diversas formas também, né? É um paralelo que você pode evocar sem sombra de dúvida, né? É pelo Não, número maior. mas desculpa te Mas cortar, pode é voltar ali curioso. para as festas, tá? Não, tranquilo. E a questão das festas aqui que você tem, que eles vão celebrar a Páscoa, vale lembrar que quando Abraão chega em Canaã, né, deixa eu resgatar essa questão de Abraão, lá em Gênesis 12, o primeiro altar que ele vai erigir a Deus em Canaã, acontece aqui, ó, atravessou Abraão ainda, né, a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, né, e ali apareceu o Senhor Abraão, que lhe disse, daria a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ou seja, o primeiro altar que Abraão dedica fica onde? Na região ali de Siquém. Né? Se você pegar Deuteronômio 27, né, que vai falar das bênçãos e maldições, Moisés vai instruir, né, o seguinte: ó, no dia que passares o Jordão, né, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te as pedras grandes, né, e as caiarás, é o que ele faz, a gente vê as pedras que ele faz isso, justamente. Né? E aí ele fala o seguinte: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que eu estou olhando, e aí vai falar o seguinte: agora você vai fazer isso no Monte Ebal, e você vai construir um altar no Monte Ebal. Por que o Monte Ebal e o Monte Gerazim, né, que é o Monte Ebal, um é o Monte das Bênçãos, outro é o Monte das Maldições? Por que essa questão dos dois montes? Você vai ver que a terra de Siquém, inclusive quando você tem aqui a passagem em Josué, quando eles vão passar ali, Josué 3,16, que estão passando o Jordão, né, você vai ver que é na região de Adão. Tá vendo?
pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão. Aqui é Adão, né, mas é Adão no hebraico, Adão. Então você tem as águas nessa região e logo abaixo eles vão passar, né? Quando você pega isso num atlas, deixa eu trazer o atlas aqui, né? Ó, você tem aqui, não sei se vai dar para ver bem, vou abrir um pouquinho mais, aqui já dá. Ó, aqui é a região de Adão, tá vendo? Essa região aqui, que é Josué 3,16 lá, onde vão parar as águas nessa região mais ou menos, né? Um pouco abaixo eles vão atravessar. E a gente sabe depois tem a questão de Jericó, Ai e tudo mais. Mas eles vão, lá em Josué 8, eles vão parar aqui no Monte Ebal, né, onde vai ter a construção do altar, que a gente... Está em Juízes 8, tá, gente? Só para você... Josué 8, desculpa. Tá? Josué 8, ó. Depois que Ai é destruída, né, ele vai fazer a renovação da aliança, e aí ele vai, ó, Josué edifica o altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Deuteronômio 27, como Moisés tinha instruído a ele, né? Quando passasse o Jordão e tudo mais. E aí ele vai fazer isso, né? E aí vai estar metade do povo, né? Ele vai renovar a aliança com o povo, metade vai estar no Monte Ebal, outra metade de frente ao Monte Gerizim. Por que isso é interessante? Porque essa região é justamente a mesma região de Siquém, ó, tá vendo aqui, ó, bem no meio dos dois montes, é onde fica Siquém. É o mesmo local em que Abraão erigiu o primeiro altar a Deus, dentro da terra de Canaã. Então é como um ciclo que se fecha. Você tem exatamente um processo onde o ciclo se fecha. E é interessante isso porque, por exemplo, tem gente hoje que interpreta que nós vivemos, né, para eles, muitos deles, assim, nós vivemos o tempo do milênio, temos que conquistar essa terra, né? Gente, é a coisa mais absurda possível. Quando você compara tudo isso que a gente falou hoje, nessas quase 4 horas, mais de 4 horas de live, você vai ver que não tem como comparar o que nós vivemos hoje com o milênio. Não tem como, não estamos conquistando a terra. Estamos evangelizando-a. Estamos buscando os outros filhos de Deus que estão espalhados por esse deserto, mas não conquistando, porque aqui é peregrinação, aqui não é o local de descanso, né? Esse descanso ainda vem. Então não dá para você fazer esse paralelo de que estamos conquistando a terra, somos como Josué e o povo lá conquistando Canaã. Desculpa, não cabe, não cabe. Agora o milênio, né? O milênio sim. Quando você vai para Zacarias, né, por exemplo, Zacarias 14, você vai ver isso. Você vai vendo o nosso Yehoshua, o nosso Josué, o nosso Jesus, né, vindo sobre as nuvens, né? E aqui vem para a batalha, inclusive, ó, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, porque ele vai conquistar a terra efetivamente para instalar o seu reino, né? E aí naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E você vai ver, inclusive, né, quando você lê toda essa questão dos textos, você vai ver que também Judá pelejará, também o povo também vai lutar em Jerusalém. E aí vai se ajuntar as riquezas das nações circunvizinhas, mais ou menos o que foi feito com algumas das cidades de Canaã. Nem todas foram pegos despojos, mas de outras foram pegos despojos, né? E vai ter, inclusive, povos que restarão das nações. E esses povos que vão restar das nações vão ter que ser submetidos, vão ficar debaixo de vara de ferro, cetro de ferro, né? Vai ser regidos Jesus, que vai ter o cetro de ferro, e nós também, que vamos reger as nações com vara de ferro também. Está lá em Apocalipse, é uma promessa. Você se sente regendo as nações com cetro de ferro? Desculpa, gente, não estamos. Não estamos. Jesus até pode, porque Jesus já reina sobre tudo. Hebreus deixa isso muito claro. Até mesmo em Atos 4, o Pedrão lá pega e faz uma simbologia do Salmo 2 aplicando naquele período, mas aplicando Jesus como o regente das nações. Só que a promessa foi feita para mim e para você, e a promessa lá em Apocalipse é o que vencer. Digamos assim, aquele que vence é aquele que chega até o fim.
e chegar até o fim, nós já falamos aqui várias vezes, chegar ao fim é o seguinte, ou você morreu ou Jesus voltou, um dos dois aconteceu, o que vier primeiro. Se você manteve a tua fé até o fim. Esse vai reinar sobre as nações com vara de ferro, assim como Jesus recebeu autoridade para fazer o mesmo. Ou seja, você só vai reinar com cetro de ferro depois que o fim chegou, não antes. Efetivamente. Então, essa profecia de Apocalipse, essa carta à igreja de Apocalipse, ela só pode se cumprir depois. E, gente, se depois disso, como diz os amilenistas ou pós-milenistas, vem só o juízo final e acabou, e os ímpios foram jogados no lago de fogo, então vai reinar sobre quem com cetro de ferro? Contra o meu irmão? Eu não preciso reinar contra o meu irmão com cetro de ferro, porque ele é meu irmão, ele já foi transformado, já foi glorificado, ele não tem mais motivo para se rebelar. Você só rege com cetro de ferro quando tem resistência. E é o caso de Zacarias 14, vai colocar o que restar das nações. Ó. 16, todos que restarem de todas as nações que vieram contra o rei subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Nós vimos aqui a festa tabernáculos, lá no passado, que eles faziam as tendas, ainda fazem até hoje, né, as tendas, tal, bonitinha, fora da casa, e moram lá por 7 dias, é uma sombra. Qual é a realidade? A realidade é eu e você morando nessas tendas aqui, ó, nesse corpo de humilhação, que vai ser transformado num corpo de glória. É você lembrar disso. É você nunca esquecer o que Cristo fez por você. É você nunca esquecer quem é o Senhor e quem você é, com e sem Ele, né, para você lembrar disso. E ser grato, né, ser grato em todos esses aspectos. Então, eles vão ter que vir. E detalhe, se não vierem, se a família X não vier, os egípcios não vier, não tem chuva. Né? E ainda pode sofrer o quê? As pragas. Ou seja, gente, você não está reinando com vara de ferro com os salvos. Você está reinando com vara de ferro sobre esses que restaram das nações que vieram contra o Senhor. E aí sim. Por isso que, quando você pega e você olha os dias da criação, você sempre vê que todos os dias começam pela noite, no calendário judaico. No calendário judaico, o dia começa ao pôr do sol, ou seja, começa com a noite. E aí vem as 12 horas da noite e depois vem o dia. Né? Você vai ver o mesmo padrão. Ou seja, acabou o sexto dia, vai começar o sétimo dia começa numa noite escura. Por isso que o texto de Zacarias, inclusive, eu não citei ele aqui, mas ele fala que esse dia será um dia singular, que não tem nem dia nem noite. Bem, o dia que não tem dia nem noite é o sétimo dia, porque o dia primeiro era tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã, segundo dia, que é noite e dia, né? Tarde e manhã, terceiro dia, quarto, quinto, sexto dia, todos eles têm tarde e manhã. O único que não tem tarde e manhã é o sétimo dia. É o sétimo. E Zacarias 14 é o seguinte, olha, aquele dia será um dia singular, versículo 7. Né? Deixa eu botar aqui, eu tinha tirado, mas deixa eu só retomar, porque eu acabei esquecendo de botar. Aqui, ó, Zacarias 14, 7. Né? Aquele dia será um dia singular, conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite. Gente, o único dia que não é dia nem noite é o sétimo dia, que é o sétimo milênio, que é o reino milenar. Só que tem um detalhe, olha que coisa curiosa que ele diz, mas haverá luz à tarde. O que ele está dizendo, gente? Está dizendo o seguinte, o sétimo dia é que nem os outros dias, ele começa na noite. Mas não se preocupe, o sol vai nascer. Vai vir luz depois. Então, o sétimo dia, o reino milenar, ele começa duro. Por quê? Porque é um tempo de conquista. É que nem Josué para conquistar Canaã. Foi derrotando as cidades. Por isso que a pedra que atinge o pé da estátua, lá de Daniel 2, é uma pedra, né? É uma pedra cortada sem auxílio de mãos, ou seja, uma pedra que vem do céu, não é uma pedra humana. Ela vem, atinge os pés da estátua, e depois essa pedra cresce. E aí toma toda a terra. O que o texto está dizendo? Está dizendo que Jesus vem, começa o processo em Canaã, para conquistar aquela região de Canaã, e depois ele vai expandir o reino sobre toda a terra, mas vai levar um tempinho. Vai ter que enfrentar uma certa resistência, os povos vão fazer resistência. E tanto tem resistência que Zacarias está prevendo isso, ó. Se nação X não vier, não tem chuva sobre ela. Gente, vai ter gente resistindo. Ah, não acredito, Johnny, vendo Deus, etc. Gente,
Vai ter gente que vai ver Deus e vai blasfemar mesmo assim. Vai ter gente que vai dar ouvido ao diabo no final dos 1000 anos, né? Exatamente, para Que vai fazer a cercar a nova cidade lógica. amada. É. Então, não se iluda, vai ter gente difícil de lidar. Só que, o que acontece? Por isso que nós vamos reinar com ele, com cetro de ferro, com vara de ferro. Por quê? Porque à medida que o reino vai crescendo e se expandindo, vai dominando a terra. Só que esse período é um período escuro. Vai ter um certo trabalho, vai ter uma certa dificuldade, vai ter uma resistência por algum tempo. Mas não se preocupe, o texto diz, não se preocupa que vai ter luz depois. Ou seja, vai chegar um momento que vai estar tudo conquistado e a Terra vai experienciar aquilo que ela nunca experienciou nesses últimos 6.000 anos, efetivamente, né? Que é esse reino de um Deus justo, de um rei justo sobre a Terra, com um povo Melquisedeque. justo reinando. Exatamente. E aí vai ser uma era de ouro, que, claro, no final, quando Satanás é solto, né, e aí nós temos um segundo problema, mas aí é outra história, né, é outro detalhe. Mas os paralelos são muito fortes, inclusive com a conquista de Canaã, a mesma coisa a conquista da terra, né? Esse processo também vai começar aos poucos e vai se expandindo por todo o globo. Não é mágica, gente, não vai ser assim, ó, pim, 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 né? E a terra, inclusive, vai ser limpa. Só que também não é, Jesus não vem chegando assim e limpou tudo. Não, vai ter trabalho, vai ter que trabalhar, vai lá limpar, vai lá cuidar disso, vai plantar, vai ter que fazer. As coisas não vão ser assim por mágica. Deus preza a atividade humana. E nesse processo a gente vai aprender e crescer. E é isso aí. Foram 4 horas e pouco, mas parece que foram 20 minutos. Um prazer. Então, gente, Prazer olha como só. sempre. Eu quero só fazer a minha última fala aqui para me despedir dos irmãos. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês por ter participado dessa aula. Essa live, eu já sabia de antemão que ela seria um pouco longa, porque o assunto ele é muito abrangente e eu queria deixar um assunto completo para vocês. Quis trazer o Dionei, né? A gente se encontrou alguns dias atrás e eu queria poder ter gravado juntamente com o irmão, já faz dias que a gente vem combinando isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, só para vocês poderem se programar, tá? Essa live vai estar disponível no meu canal, no canal do Dionei. Depois, como é uma live comprida, eu vou deixar um índice para você poder assistir em parte, saber onde você está parando, qual é a parte que você está ouvindo. Vai ter um índice aqui, eu compartilho com o Dionei, se ele quiser colocar no dele também, vai ter um índice, e eu vou deixar esse mapa mental que a gente estudou hoje na descrição do meu canal, e vou passar para o Dionei também para vocês poderem baixar, não precisa bater print, às vezes não fica com uma qualidade boa, eu vou deixar para vocês baixarem esse PDF também, tá bom? Então, provavelmente a partir de amanhã, no mais tardar, depois de amanhã, vai estar disponível para vocês poderem baixar. Além disso, eu quero dizer o seguinte, essa live, ela é a primeira de uma sequência, provavelmente de 3 lives, onde a gente vai falar do Êxodo. Por quê? Nessa primeira live, eu queria convidar o Dionei para falar sobre o Êxodo numa visão que eu chamo de visão macro, porque fala desses 2000 anos de história e tudo mais. Na próxima live, ela ainda não tem o dia, então você vai ter que ficar de olho no canal, né? Nós vamos ter mais uma live falando sobre o último Êxodo, porém com um enfoque, uma ênfase no livro do Apocalipse, tá bom? Então é uma visão micro, como eu gosto de chamar, né, do Êxodo no livro do Apocalipse acontecendo no tempo do fim. Então, provavelmente vai ser com o pastor Alex, e nós vamos dar mais uma funilada depois em uma terceira live falando sobre o deserto, provavelmente com o pastor Israel também. Então, irmãos, acho que o único aqui que não é pastor sou eu, tá? Ainda. Né, o único aqui que é o menor de todos, né? Pastor Dionei, pastor Alex, o pastor Israel, né? Mas assim, gente, eu quero agradecer vocês. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Espero que você tenha sido muito edificado. E, Dionei, obrigadão por aceitar esse convite também, meu irmão. Sabe que eu sempre aprendo muito com você e é meu irmão do coração. Igualmente. É mútuo, pode ter certeza. O sentimento é completamente mútuo. Então tá bom. E Gente, obrigado também a todos que assistiram aí, viu, gente? Estão convidados a nos prestigiar nos canais aí, né? Inclusive também nas mídias do Instagram e afins. amém.
Gente, Deus abençoe a todos.